Olá, meus irmãos, nós damos graças a Deus que podemos ministrar a palavra do Senhor aos vossos corações neste momento, e isso é um privilégio para nós, de poder ter essa liberdade de ainda prestar culto ao Senhor aqui no nosso Brasil. Ainda não estamos podendo fazê-lo na comunhão dos santos, na igreja, mas temos essa liberdade também pela internet de poder ministrar o Evangelho de Cristo. E a nossa oração é que Deus use a sua palavra para falar ao seu coração. Eu quero ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14. Vou fazer algumas leituras aqui desse sermão. Na verdade, temos aqui um sermão de Cristo aos seus apóstolos, um sermão encorajador. Na última noite, antes da sua crucificação, ele exortou, encorajou e consolou os seus discípulos, especialmente com a promessa do Espírito Santo, o outro Consolador que ele haveria de enviar da parte do Pai para estar para sempre com eles. E nós vamos falar hoje sobre essa confissão de fé da igreja de grande importância, que é a crença no Espírito Santo. Então vamos ler aqui algumas partes desse sermão de Cristo, onde ele fala do Espírito Santo. João 14, 16 a 18, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Também, nesse mesmo capítulo, verso 25 a 27. Isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E ainda no capítulo 15, verso 26 e 27. Finalzinho do capítulo 15. É o mesmo sermão. Diz assim: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E ainda no capítulo 16, verso 7 ao verso 14. João 16, 7 a 14. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Até aqui a leitura, palavra do Senhor. Amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo, a cada domingo a Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo, ela confessa no credo apostólico não somente que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não somente que crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, mas também que crê no Espírito Santo. É isso que cada crente confessa a cada domingo: creio no Espírito Santo.
Irmãos, esta é uma confissão de fundamental importância para a nossa salvação. Creio no Espírito Santo. Porque se eu não creio no Espírito Santo, se eu nego a sua obra, a sua pessoa como Deus ao lado do Pai e do Filho, então eu nego toda a obra da salvação que Ele veio aplicar em nossa vida. Se eu nego o Espírito Santo, eu nego, por exemplo, a regeneração, o novo nascimento, que é uma obra exclusiva dele. Se eu nego o Espírito Santo, eu nego a própria fé, porque a fé é um dom de Deus dada a nós pelo poder do Espírito. Se eu nego o Espírito Santo, então eu estou negando a minha santificação, a minha novidade de vida, porque é Ele quem me faz viver uma vida transformada. E se eu nego o Espírito Santo, eu também nego a ressurreição do meu corpo e nego a vida eterna que Ele garante a todo aquele que crê em Cristo. Então já podemos perceber, irmãos, que é de fundamental importância confessar a nossa fé nesse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa é uma confissão da igreja, da verdadeira igreja de Cristo, de todo verdadeiro crente que realmente experimenta e desfruta da presença do Espírito Santo em sua vida. Jesus disse aqui: o mundo não o conhece, mas a igreja, o povo de Deus, experimenta, desfruta da graça e do poder do Espírito Santo na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre isso, a partir do nosso catecismo, continuando a explicação no credo apostólico. Nós temos aqui, meus irmãos, no dia do Senhor 20, o início da explicação acerca da pessoa e acerca da obra do Espírito Santo. Então, nós temos do dia do Senhor 20 até o dia do Senhor 22, é importante destacar isso. Nós vamos falar aqui sobre a própria pessoa e obra do Espírito Santo, a igreja de Cristo, o perdão dos pecados e a ressurreição do corpo e a vida eterna. Tudo isso está envolvido com a obra do Espírito Santo, porque é Ele quem nos une à igreja, é Ele quem nos faz viver em comunhão, é Ele quem nos dá a graça de receber o perdão dos pecados pela fé, é Ele quem ressuscita o nosso corpo e é Ele quem nos sela para a vida eterna. Nós vamos olhar apenas a pergunta 53, do dia do Senhor 20. E aqui a intenção dessa pergunta é levar o crente a dar um testemunho do que ele crê acerca do Espírito Santo a partir das Escrituras. Aquilo que a Bíblia diz acerca do Espírito Santo. Então a pergunta diz: o que você crê sobre o Espírito Santo? A resposta: primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Segundo, creio que ele foi dado também a mim, para, pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios, para me consolar e para permanecer comigo para sempre. Então, nós podemos resumir aqui a nossa mensagem dizendo que, com base na Bíblia, o verdadeiro crente confessa a sua fé no Espírito Santo, primeiro, como uma pessoa divina. Em segundo lugar, como um dom de Deus. Com base na Bíblia, o verdadeiro crente confessa a sua fé no Espírito Santo, em primeiro lugar, como uma pessoa divina. É isso que nós confessamos aqui. Confessamos que o Espírito Santo, em primeiro lugar, é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Meus irmãos, nós temos um Deus triuno trabalhando em favor da redenção da igreja. Um Deus que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, e que trabalham juntos, cooperam juntos para a redenção de um povo, para a salvação de pecadores. O Pai é aquele que nos criou, é aquele que nos elege, nos escolhe como seu próprio povo. O Filho é aquele que veio ao mundo para derramar o seu sangue na cruz e morrer pelos nossos pecados.
E o Espírito Santo é aquele que aplica a obra de Cristo em nossas vidas. É aquele que nos une a Cristo por uma verdadeira fé. Porque ele também, juntamente com o Pai e o Filho, é verdadeiro Deus. E de onde nós afirmamos isso? Da Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, ela dá um claro testemunho, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, da divindade do Espírito Santo. A Bíblia ensina que o Espírito Santo ele não é uma força impessoal de Deus, ou apenas uma influência, uma energia divina que vem para ajudar os crentes na terra, como pensam algumas seitas, como as Testemunhas de Jeová, por exemplo. O Espírito Santo ele não é, como também alguns até já afirmaram no passado, um anjo superior aos demais, uma espécie de anjo superior que ajuda os crentes. Não. O Espírito é verdadeiro Deus. A Igreja de Cristo sempre foi conduzida a confessar esta verdade. Nós confessamos isso no credo apostólico, creio no Espírito Santo. E o outro credo, o credo niceno, que também é um documento de fé da Igreja de Cristo, ele diz assim: cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador da Igreja, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele não só vem de Deus, mas ele também é adorado como Deus, ao lado do Pai e do Filho. Isso porque a Bíblia diz. A Bíblia ela dá testemunho da divindade de Cristo, por exemplo, quando nós lemos lá em Atos 5, lá está escrito que aquele casal lá da igreja primitiva, Ananias e Safira, eles mentiram não somente contra Deus, mas também contra o Espírito Santo. Pedro diz isso, vocês mentiram contra Deus e mentiram contra o Espírito Santo, colocando o Espírito Santo e Deus na mesma condição, no mesmo pé de igualdade. Mas também nós vemos a divindade do Espírito Santo nos títulos que ele recebe na Bíblia. Basta pensar como é que Jesus o chama. No seu sermão encorajador aos discípulos na noite anterior à sua crucificação, dentre tantas palavras consoladoras, a principal delas foi a promessa do Espírito Santo aos discípulos. E o que é que Jesus diz para eles? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Outro consolador, e essa palavra outro aqui, na língua original aqui, em que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento grego, ela traz a ideia de outro, não de condição diferente, mas outro da mesma essência, outro da mesma natureza. Cristo está dizendo, o Pai vai enviar alguém da mesma essência que eu, que vai trazer consolo e refrigério a vocês da mesma forma que eu estou fazendo enquanto estou convosco. Porque ele também é verdadeiro Deus, assim como eu sou verdadeiro Deus. Mas também a Bíblia ela vai afirmar a divindade do Espírito quando nós vemos ela atribuindo qualidades divinas ao Espírito Santo. Ele é eterno, a Bíblia diz, porque ele estava no princípio, juntamente com o Pai e o Filho, criando todas as coisas. A Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Ele estava atuando com o Pai e o Filho na criação de todas as coisas. O Espírito, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, isso é uma qualidade apenas de Deus. Os anjos não têm essa onisciência de saber de tudo o que acontece, mas somente Deus, e o Espírito tem isso. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 2,10, ele diz, o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. As coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito Santo. O Espírito é um ser eterno, é um ser onisciente, é também um ser onipresente, uma qualidade divina, ele está em todo lugar, em todo tempo. O salmista vai dizer no Salmo 139, para onde fugirei do teu Espírito? Ele tem essa consciência de que o Espírito Santo está em toda parte, em todo lugar.
Portanto, esse é o testemunho que a Bíblia dá, meus irmãos, acerca do Espírito Santo. Mas há também um outro atributo que revela a divindade do Espírito Santo. Ele é todo-poderoso também. Ele tem todo o poder nas mãos, o mesmo poder que o fez ativo na obra da criação. Ele revelou esse poder também na obra da redenção da igreja, no meio do povo de Deus. Você vai ver no Antigo Testamento o Espírito Santo ungindo profetas, sacerdotes e reis para cumprirem os seus ofícios em favor da igreja, em favor do povo de Deus. Ele capacitando homens com poder e graça para fazer a vontade do Senhor. Nós vemos de forma ainda mais brilhante e especial o poder do Espírito Santo na própria pessoa e obra de Cristo. Olhe para a vida de Cristo, desde o seu nascimento até a sua ressurreição, como o Espírito Santo atuou na vida dele. Quando o anjo chega para Maria e diz o que vai ser gerado no seu ventre é obra do Espírito Santo. Você vai ser envolvido pelo poder do Espírito Santo. Porque ela não sabia o que ia acontecer. Como? Eu não tenho relação com homem algum. O Espírito de Deus vai operar. E é isso que nós confessamos também no Credo Apostólico, que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Ele também se manifestou na ocasião do batismo de Jesus no Rio Jordão, quando Jesus ali, com seus 30 anos de idade, vai se manifestar a Israel como Salvador, como Messias. O Espírito em forma de pomba desce sobre Jesus, uma manifestação clara da pessoa e da divindade do Espírito, capacitando o Filho de Deus a cumprir o seu ofício na terra. É por isso que mais na frente Jesus vai aplicar a profecia de Isaías 61 sobre ele mesmo, como Salvador, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar as boas novas aos quebrantados, para curar os enfermos, para anunciar o ano da salvação do Senhor. O Espírito também atuou na ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8:11 que foi pelo poder do Espírito que Jesus ressurgiu dos mortos. E esse mesmo Espírito, irmãos, ele atua na igreja hoje. É ele quem nos regenera. É ele que pelo seu poder nos faz nascer de novo, porque ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, se você hoje conhece a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, segue a Cristo, está unido à igreja de Cristo, é por causa do poder do Espírito Santo na sua vida. Se ele não fosse Deus, você nem estaria aqui, adorando e servindo ao Senhor. Você estaria vivendo a sua vida longe do Senhor. Mas é o Espírito que pelo seu poder nos atrai e nos une a Cristo e transforma a nossa vida. É Ele quem capacita a igreja no testemunho, na pregação do Evangelho. Ele é todo poderoso. Irmãos, o Espírito Santo, ele é apresentado na Escritura como um ser divino, como uma pessoa divina, não só porque ele tem nomes divinos, não só porque ele tem qualidades divinas, mas também porque ele recebe honra divina ao lado do Pai e do Filho. Há pelo menos 2 textos que mostram isso. Por exemplo, quando Cristo encoraja os discípulos a fazer discípulos de todas as nações, ele vai dizer: faça isso, faça discípulos com a pregação, ensinando a guardar tudo que eu tenho ordenado, mas também batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus aqui está atribuindo honra à Trindade. Nós somos batizados em nome do Pai, porque Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, Ele nos adotou como seus filhos. Nós somos batizados em nome do Filho, que derramou o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. E nós somos batizados no nome do Espírito Santo, porque aquela água simboliza o seu lavar regenerador, a purificação dos pecados, a santificação que Ele trabalha em nós, porque Ele é Deus. Mas também quando o apóstolo Paulo ele traz a bênção apostólica à igreja, aquelas palavras que nós ouvimos no final do culto,
é também atribuída a esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja convosco. Nós não desfrutaríamos do amor de Deus, nem participaríamos da graça de Cristo, se não fosse a comunhão do Espírito, o seu trabalhar em nós para nos unir a Cristo e a outros membros da sua igreja. Então a Bíblia dá um claro testemunho, irmãos, da divindade do Espírito. Mas também há um outro aspecto importante a destacar sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele não apenas é uma pessoa divina, ele também é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. É importante destacar isso, porque no passado, na história da igreja, houve muitas heresias tanto contra a pessoa de Cristo, como contra a pessoa do Espírito Santo. Alguns disseram que Deus ele é um só, e ele se manifestou de 3 formas diferentes. No Antigo Testamento como Pai, no Novo Testamento como Filho, e agora ele opera na igreja como Espírito Santo, como se fossem 3 aspectos, 3 manifestações de um único Deus. Não, cada pessoa sempre existiu e cada pessoa realiza a sua obra. O Espírito é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. A Bíblia apresenta o Espírito como um ser pessoal, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é aquele que habita no coração do crente, é aquele que reside dentro de nós. A Bíblia também afirma que esse Espírito, que é uma pessoa, ele se entristece quando nós o ofendemos com os nossos pecados. Nós estamos entristecendo o Espírito de Deus, para o qual fomos selados para a vida eterna. Paulo diz isso em Efésios 4:30. O Espírito Santo ele é uma pessoa porque ele é um mestre, é aquele que nos ensina a verdade, é aquele que nos conduz à verdade, é aquele que ilumina a nossa mente, o nosso coração, para compreender a palavra de Deus. Foi isso que Jesus disse aos seus apóstolos: Ele ensinará a vocês todas as coisas. Ele vai capacitar vocês para dar testemunho de mim. É o Espírito Santo também, meus irmãos, quem nos consola em nossas aflições. É por isso que Jesus o chama outro Consolador. É por isso que Jesus diz: vocês não vão ficar sozinhos, haverá alguém que virá e vai se colocar do lado de vocês para dar apoio, socorro, força nas suas aflições. E quem é que faz isso, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. Mas ele também convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é aquele que convence, é aquele que leva as pessoas a se convencerem dos seus pecados e a se humilharem diante de Deus e entregarem suas vidas ao Senhor. Então, o que é que nós podemos fazer com isso, irmãos? Com essa fé no Espírito Santo como uma pessoa divina ao lado do Pai e do Filho. Pelo menos 3 coisas aqui, 3 aplicações. Primeiro, você precisa se manter fiel à doutrina bíblica acerca do Espírito Santo. Você precisa guardar essa fé de que Ele é verdadeiro Deus com o Pai e com o Filho. Porque não só no passado, mas hoje também há muitas seitas e grupos e pessoas surgindo usadas por Satanás para levar muitos a negar essa verdade, a negar que o Espírito Santo é uma pessoa divina. A falsa igreja e as seitas diminuem a glória do Espírito Santo como Deus. A igreja de Cristo, o verdadeiro crente, ele confessa: eu creio no Espírito Santo como verdadeiro Deus ao lado do Pai e do Filho. É importante manter-se fiel a esta verdade, a esta doutrina, porque, irmãos, isso é essencial à nossa salvação. É uma doutrina essencial da fé cristã, a divindade do Espírito Santo. Negar isso é se deixar iludir pelas mentiras de Satanás. Negar isso, irmãos, é caminhar para a perdição. Isso é muito sério.
Porque as pessoas não se perdem apenas, elas não são condenadas ao inferno apenas porque viveram uma vida ímpia, perversa, uma má conduta. Muitos também estão sendo lançados no inferno por causa de heresias, falsas doutrinas, por negarem as verdades centrais e essenciais da Bíblia. Portanto, mantenha-se fiel a essa doutrina. Em segundo lugar, dê graças a Deus pela bênção do Espírito Santo na sua vida. Porque se não fosse o Espírito Santo, irmãos, nós continuaríamos no engano, sendo iludidos por Satanás, o pai da mentira. Mas hoje nós temos o Espírito da verdade que atua em nós e nos guia ao conhecimento de Deus. Não estamos mais na ignorância, iludidos, desorientados, porque temos o Espírito Santo atuando em nós, iluminando a nossa mente. Nós não vivemos mais uma vida de desespero, de falta de esperança quanto ao nosso futuro, sendo dominados pelas aflições, pressionados, porque o Espírito Santo nos conforta e nos consola em nossas lutas. Nós temos agora a certeza da vida eterna, porque o Espírito Santo é real e ele habita em nosso ser, em nosso coração. Então mantenha-se fiel à doutrina do Espírito Santo. Agradeça a Deus por essa boa dádiva que levou você ao conhecimento da salvação. Mas também reverencie, honre a pessoa do Espírito como Deus, assim como você honra o Pai, assim como você honra o Filho. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós honramos o Espírito? Primeiro é quando nós glorificamos a Cristo, servimos a Cristo. Porque o papel do Espírito Santo é dar testemunho de Cristo, é glorificar a Cristo. Então, viver para Cristo, andar nos caminhos de Jesus. Quando eu faço isso, eu estou honrando, alegrando o Espírito Santo. Isso é importante também dizer que nós devemos reverenciar o Espírito Santo, submetendo-se à direção que Ele nos dá em Sua palavra. Não dando ordens a Ele o que Ele tem que fazer ou o que Ele tem que deixar de fazer, mas se submetendo à Sua palavra, à direção que Ele nos dá nas Escrituras. Portanto, a igreja crê no Espírito Santo como verdadeiro Deus, ao lado do Pai e do Filho. Em segundo lugar, nós confessamos na nossa confissão de fé que o Espírito Santo ele não é apenas verdadeiro Deus com o Pai e o Filho. Nós também confessamos. Isso aqui é uma confissão pessoal de cada crente. Veja como aqui o catecismo está sendo bem pessoal. Creio que ele, o Espírito Santo, foi dado também a mim, para pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios, para me consolar e para permanecer comigo para sempre. Meus amados, nós cremos aqui que o Espírito Santo ele foi dado a nós. Isso com base na promessa do próprio Cristo. O Cristo exaltado, o Cristo que apareceu aos seus discípulos antes de subir aos céus e fez a eles a promessa, renovou essa promessa que tinha feito antes da sua crucificação. Permaneçam, ele disse, permaneçam aqui na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Vocês receberão poder do alto, poder do Espírito, para serem as minhas testemunhas. Isso aconteceu poucos dias depois, quando eles estavam em Jerusalém, na festa do Pentecostes. O Senhor, exaltado, Cristo glorificado, envia o seu Espírito sobre a sua igreja. Naquele momento consistia de 120 membros. Estavam reunidos em oração e ali, com poder, o Espírito Santo operou naquelas vidas. Eles começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. E Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou o Evangelho de Cristo. E o Espírito converteu milhares de pecadores. 3.000 pessoas se converteram à igreja pelo poder do Espírito Santo. Então, o que é que nós estamos vendo aqui, meus irmãos? É Cristo abençoando a igreja com o seu Espírito. Então, note que coisa maravilhosa. Cristo deu o Espírito à igreja. E o Espírito Santo deu a igreja a Cristo, uniu pecadores a Cristo.
Eles estão trabalhando juntos no mesmo barco, cooperando para a redenção de pecadores. E é por isso que você confessa, creio que ele foi dado também a mim. Todo crente verdadeiro, que nasceu de novo, tem o Espírito Santo. Você não precisa buscar uma segunda bênção. Você já tem o Espírito. Paulo diz, a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito. Todos possuem a presença e o poder do Espírito Santo na sua vida. Ele habita dentro de nós. Ele nos foi dado com um único propósito, irmãos: nos unir a Cristo e nos fazer participar de todos os benefícios que Jesus ganhou na cruz do Calvário. Então notem como é importante a obra do Espírito Santo para a nossa redenção. Porque é Ele quem aplica a obra de Cristo em nossa vida. Por que Cristo morreu na cruz? Por que você acha que Cristo morreu na cruz? Nós podemos dar uma resposta a partir daquilo que Paulo diz lá em Tito 2,14. Que Cristo morreu para nos remir de toda a iniquidade e para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Ele morreu para dar-nos perdão de pecados, para nos tornar povo de Deus e para nos fazer um povo santo, zeloso de boas obras. Mas também para nos dar a vida eterna, porque a Bíblia diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas como é que nós desfrutamos dessas bênçãos que Jesus ganhou para nós? Perdão, santificação, glorificação. É pelo poder do Espírito. Por exemplo, quando nós falamos do perdão, a nossa justificação, a nossa libertação da culpa do pecado, a nossa aceitação por Deus, isso está fundamentado no sangue do Cordeiro, o sangue que tira o pecado do mundo, o sangue de Cristo. Mas como é que eu desfruto do perdão que Jesus ganhou para mim? É pela fé. É crendo em Cristo como meu único e suficiente Salvador. Mas como eu sou conduzido à fé? Pelo poder do Espírito Santo. A mesma coisa é com a nossa santificação, meus irmãos. Nós só podemos viver uma vida nova, transformada. Nós só podemos viver conformados à imagem de Cristo, como um verdadeiro crente, dar testemunho dele, pela atuação do Espírito Santo em nós. Não é por mim mesmo, não é porque eu nasci bom, não é porque eu tenho boas obras que fluem de mim mesmo, mas é o Espírito quem opera em mim, para que eu possa produzir o fruto dele. A mesma coisa com a nossa glorificação. É uma bênção de Cristo para nós, o fato de que um dia esse corpo nosso, que agora é humilhado, vai ser transformado e semelhante ao seu corpo de glória, para habitar no novo céu e na nova terra. Mas quem vai nos glorificar? Quem vai atuar em nós? Paulo vai dizer, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ressuscitará o vosso corpo mortal e fará dele um corpo de glória. Romanos 8, verso 11. É esse o Espírito Santo em que nós cremos. Ele nos une a Cristo. Ele também, nós confessamos aqui, ele me fortalece e fica comigo para sempre. É isso que Jesus promete. Eu darei o Consolador que vai estar para sempre com vocês. Ele está conosco, irmãos, todos os dias. Primeiro para nos capacitar com dons, para que possamos servir à edificação da igreja, a um fim proveitoso, cooperar para a edificação de outros membros. Ele está comigo para sempre, a fim de me ajudar em minhas orações, porque nós somos fracos, não sabemos orar como convém, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos capacita em nossa oração. Ele aperfeiçoa a nossa oração e a conduz à presença de Deus. Ele está sempre conosco para nos conduzir à verdade da palavra de Deus, para nos encorajar a testemunhar de Cristo. Ele está sempre conosco para nos fortalecer em nossas aflições.
É a presença do Espírito na sua vida e na minha vida, irmãos, que nos capacita a encarar as dificuldades desse tempo presente com fé, firmeza e esperança. O que é que eu tenho de fazer? Crendo nessa verdade, que o Espírito Santo é Deus, que Ele foi dado a mim, que Ele habita em minha vida e fica comigo para sempre. O que é que eu tenho que fazer com essa verdade? Irmãos, a Bíblia ela nos dá alguns ensinamentos de como deve ser a nossa atitude em relação ao Espírito Santo que habita em nós. Primeiro, ela diz duas coisas que não devemos fazer em relação ao Espírito Santo. A primeira delas, não entristecer o Espírito Santo de Deus. Paulo fala isso em Efésios 4, versículo 30, onde ele está falando da nova vida em Cristo. E ele está falando ali que há coisas na nossa vida que devem ser deixadas para trás, que é o pecado. Senão nós vamos entristecer o Espírito. Ele vai dizer, se eu uso a minha boca para falar mentira, os meus olhos para cobiçar aquilo que não é meu, as minhas mãos para tirar do outro aquilo que não me pertence, se eu uso o meu corpo para a imoralidade, eu entristeço o Espírito que habita em mim. A segunda coisa que ele diz, não apagueis o Espírito. Paulo diz isso lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 19, não apagueis o Espírito. E logo na sequência ele vai dizer, não desprezeis as profecias. Então o que é apagar o Espírito Santo? É quando você despreza a palavra de Deus. Porque o Espírito ele atua junto com a palavra. Então, quando eu desprezo as Escrituras, irmãos, quando eu não valorizo o ensino da Bíblia, quando eu não me esforço para estudar, entender, aplicar a Bíblia na minha vida, quando eu não me interesso a ouvir a pregação nos cultos, eu estou apagando a obra do Espírito, eu estou desprezando a palavra de Deus. Uma igreja onde o culto é dominado por emoções superficiais, centralizada nos homens, onde não há uma exposição fiel da Escritura, é uma igreja que está apagando a obra do Espírito, porque o Espírito atua por meio da palavra. Então, quando você valoriza a palavra de Deus, meditando nela, aplicando-a em sua vida, então você está honrando a pessoa do Espírito e não apagando o Espírito. A Bíblia também chama-nos a andar no Espírito. Paulo vai dizer, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andar no Espírito significa que você deixa o pecado para trás e agora você manifesta em sua vida o fruto do Espírito. Então, como é que eu sei que eu estou andando no Espírito? É quando eu vejo o fruto do Espírito se manifestando na minha vida. Atitudes como amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. É quando eu procuro imitar a Cristo, manifestando essas atitudes na minha vida, eu estou andando no Espírito. E a última coisa que eu quero deixar aqui para a igreja, para você que nos ouve, é que se você é um cristão, a Bíblia chama você a se encher do Espírito. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós já temos o Espírito em nós, mas a Bíblia nos chama a se encher cada vez de novo dele. E como é que você é um crente cheio do Espírito Santo? Falando línguas estranhas, profetizando novas revelações da parte de Deus, pulando, dançando? Não. A Bíblia diz o que é um crente cheio do Espírito, irmãos. Quando nós lemos aqui em Efésios 4, Paulo vai mostrar o que significa estar cheio do Espírito. Significa o seguinte, Efésios capítulo 5, ele diz, enchei-vos do Espírito, verso 18, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eis um crente cheio do Espírito, um crente alegre que canta louvores a Deus na comunhão dos santos, um crente que tem um coração grato, contente com as dádivas de Deus, um crente que é humilde, que se sujeita uns aos outros, que serve ao seu irmão, ao seu próximo. E aí Paulo vai continuar falando aqui. É um crente que está também, um homem que é cheio do Espírito Santo, é aquele que obedece, é aquele que cuida da sua esposa, e é também uma mulher cheia do Espírito é também aquela que é submissa ao seu marido. É isso que a Bíblia nos ensina. E é isso que nós devemos aplicar em nosso coração. Essa é a nossa fé. Creio no Espírito Santo. Que o Senhor encha a sua vida do seu Espírito. Que você se volte para Cristo e creia nele como seu Salvador. E a minha oração é que o Espírito opere essa obra no seu coração, porque ele tem poder para isso. Ele é verdadeiro Deus com o Pai e o Filho. E ele é dado a todo aquele que nele crê, a todo aquele que crê na pessoa de Cristo. Que Deus abençoe e que aplique a sua palavra no nosso coração. Amém. Obrigado, Senhor, pelo teu ensino, pelo Evangelho de Cristo. Obrigado, Senhor, porque nos deste o teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, que é honrado e adorado juntamente com o Senhor, o Pai e também com o Filho. Nós oramos que este Espírito possa trazer refrigério e consolo aos corações dos crentes que estão enfrentando muitas lutas destes dias. Mas também oramos que este Espírito possa convencer pecadores a se render a Cristo, a reconhecer os seus pecados e buscar a vida em Jesus. Ó Pai, que essa palavra possa habitar ricamente em nossos corações. E essa palavra possa trazer mudança a cada vida aqui presente. Nos dá a tua bênção e a tua paz. Nos dá o perdão dos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.